Olá, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando agora a Rede Século XXI. Estamos começando o programa Madrugada de Bênçãos, ao vivo, chegando até a sua casa, nesta sexta-feira, novo mês que estamos vivendo, mês de julho. E queremos juntos rezar, agradecendo a Deus a semana que tivemos e rezar como essa grande comunidade de fé e de oração. Portanto, quero convidar você a ficar conosco. Fique ligadinho, vamos ficar até 1h30 da manhã juntos, formando essa grande corrente de oração através da televisão, muitos irmãos através da internet também, no Brasil e pelo mundo todo, né? Aqui no estado de São Paulo, chovendo bastante frio, mas nós vamos ficar juntinhos para rezarmos, né? Então você se ajeita aí no seu cobertor, aí bota um chocolate quente aí e a gente vai conversando, vai rezando, vai aprendendo das coisas de Deus, não é? Isso é muito bom. Falar das coisas de Deus é sempre a melhor coisa. E para a gente fazer o programa melhor, para que a madrugada seja abençoada, quer dizer, o final do dia, o final da sexta-feira seja abençoado e o dia comece bem, o sábado comece bem, o seu final de semana comece bem, final de semana abençoado, onde você possa estar no seu descanso com a sua família e também participar da Eucaristia aí na sua comunidade, na sua paróquia. É momento de nos encontrarmos com o Senhor na sua palavra, na mesa da Eucaristia, com o pão repartido, momento de estarmos com a família, momento do nosso descanso. Então eu convido você para que hoje nós possamos estar agradecendo a sexta-feira que nós tivemos, a semana que nós tivemos, o novo mês que estamos começando e colocar esse novo mês nas mãos de Deus. Seus planos, seus projetos, tudo isso queremos colocar diante do Senhor. E hoje ainda, sendo primeira sexta-feira do mês, consagrada ao coração de Jesus. A Rede Século XXI está na campanha do coração de Jesus, mas especialmente na liturgia da igreja. Hoje, primeira sexta-feira do mês, nós temos essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que nada mais é do que acolher a palavra do Senhor, estar na presença do Senhor e colocar em prática aquilo que Ele nos ensina, e é isso que nós queremos fazer. Hoje também, na liturgia da igreja, nós celebramos um santo bastante famoso, nos evangelhos principalmente, São Tomé. Preciso ver para crer, não é? Vamos meditar um pouquinho sobre isso, até mesmo porque o nosso tema vai justamente ao encontro do dia de hoje, é dia de São Tomé, que a gente vai meditar também e vamos aprofundar a nossa fé, aprender também da fé, não é? Madrugada de Bênçãos serve para a gente rezar, para a gente formar essa grande comunidade, mas para a gente aprender de Jesus, para a gente aprender da nossa igreja, é importante. E mais importante ainda é a sua participação. Você pode ligar, participar conosco, as nossas atendentes já estão lá, prontinhas para receber você com todo carinho, para a gente colocar o seu pedido aqui em oração. Quero rezar por você e quero rezar com você. Lembrando que todos os pedidos que chegam até nós, nós colocamos aos pés de Nossa Senhora Aparecida. No momento oportuno, vamos fazer a nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida e colocarmos os pedidos, as intenções, as famílias, todas as pessoas que ligarem vão estar no coração da Mãe Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil. Pedir a sua intercessão a cada um de nós. Então ligue, participe conosco. Você ligando, participando, pedindo a sua oração, você vai concorrer no final do programa. Vamos sortear 2 CDs hoje. 2 CDs do Tony Allison e do Newton Júnior. São 2 CDs de músicas católicas, não é? E nós vamos sortear no final do nosso programa. Então você ligou, participou, pediu a sua oração, já concorre automaticamente a esses 2 presentes, aos 2 CDs. Você também pode falar ao vivo com o padre, tá bom? Fala ao vivo, partilha da sua vida, partilha a sua fé, pede a sua oração. E temos também o Facebook. Você que está navegando aí na rede, você procura lá a página da Madrugada de Bênçãos, vai curtir e vai pedir a sua oração também, que vamos colocar aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Então, desde já, você vai ligando, vai participando conosco, tá bom? Para a gente fazer junto essa grande corrente de oração através da televisão. Quero fazer mais um pedido para você. Estamos começando o mês de julho, meio do ano que estamos vivendo, e nós estendemos a mão também, pedindo para você que você seja um sócio colaborador dessa obra de evangelização da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI. Você ficando sócio, você que não é sócio ainda, faça parte dessa obra, independente da quantia que você vai contribuir. O importante é o seu sim, é a sua fidelidade, né? Nós estamos aí, continuamos a campanha do Sagrado Coração de Jesus também. Então você ficando sócio, você recebe primeiro na sua casa a revista Brasil Cristão,
E nesse mês de julho, a revista Brasil Cristão está aí na capa os 18 anos da revista Brasil Cristão. Olha só como o tempo passa, né? E nesse mês de julho também fazemos 16 anos da Rede Século XXI, que ela está no ar, né? Da primeira transmissão. Então você recebe de presente a revista Brasil Cristão com as reflexões dos evangelhos, não é? Para você meditar e rezar. E também nós vamos colocar o seu nome no livro de consagração perpétua. Isso mesmo. Está aí o coração de Jesus. Os nomes que vão chegando, você que vai ficar sócio hoje, o seu nome vai nessa urna do coração de Jesus, não é? Que vão participar de todas as missas. Todos esses pedidos participam de todas as missas perpetuamente. E no final do ano a gente faz um livro como esse que está aí do lado, né? Que já é do ano de 2014. Não é? São todos aqueles que ficaram sócios nesse ano. Muitas pessoas até já faleceram, mas nós continuamos a rezar por eles, rezamos pelas suas almas, não é? Então nós vamos rezar de maneira perpétua para você, não é? Ficou sócio, o seu nome já vai para a oração na Santa Missa. Olha que bonito, né? Tem alguém que reze, que interceda por você sempre. Então fique sócio conosco, faça parte dessa obra, quero dizer o seu nome e a sua cidade durante o nosso programa hoje, tá bom? Nosso tema hoje para a gente rezar, para a gente refletir, para a gente meditar. Você tem dúvidas sobre sua fé ou sobre a fé? Você tem dúvidas sobre a fé? Por que esse tema? Porque hoje nós lembramos o apóstolo de Jesus, Tomé. Tomé, se você lembra bem, aquele episódio da pós-ressurreição, onde os apóstolos estão reunidos na sala, não é, com medo ainda, pois de tudo que havia acontecido, a morte de Jesus, ainda custaram um pouco a acreditar na ressurreição. Também eram seres humanos, não é? Era difícil, a princípio, compreender. E eles estão reunidos e Tomé não estava no meio deles, quando Jesus apareceu. E aí os discípulos de Jesus vão contar, olha Tomé, Jesus apareceu lá. E Tomé diz, não, se eu não vê-lo, não tocá-lo, eu não vou acreditar. A gente sempre vê Tomé como uma figura negativa, não é? Muita gente, pelo menos, vê Tomé como uma figura negativa, como aquele que duvida. A dúvida, meu irmão, minha irmã, ela é muito boa. A dúvida, quando nós temos, ela nos ajuda a crescer. Por exemplo, uma dúvida de fé vai nos ajudar a pesquisar, a conhecer mais a nossa fé, a palavra de Deus. Portanto, ela não é má. O problema é quando a dúvida é utilizada de maneira errada, não é? Com maldade, muitas vezes. A pessoa faz uma pergunta para saber algo, mas ela já sabe a resposta. Ela quer, na verdade, puxar o tapete do outro, né? Isso é maldade, na verdade. Então, Tomé, quando teve essa dúvida da sua fé, ele, na verdade, está ali representando está representando você, que em quantos momentos da nossa vida nós titubeamos na fé, nós desanimamos na fé e até duvidamos de Deus? Talvez você esteja passando por um momento assim, ou já passou. Momento onde a sua fé parece balançar, titubear. Momento que você diz, mas será que o Senhor está comigo? Se eu não vê-lo, não ver a sua ação, eu não acredito, eu duvido. Talvez hoje você está aí cabisbaixo, está prostrado pelo peso da sua cruz, dos problemas e dificuldades, e você esteja talvez até duvidando que o Senhor está do seu lado, está com você. Mas tenha a certeza plena que Ele está ao seu lado. Ele está junto de você. É como aquele episódio da barca, começam as tempestades e o vento começa a soprar forte, as ondas começam a invadir o barco, mas Jesus estava dormindo na barca. Os apóstolos ficam apavorados, mas Jesus está ali. Jesus não nos abandona nunca. Entretanto, nós o abandonamos tantas vezes. Nós duvidamos. E a partir do momento que o diabo semeia a dúvida no nosso coração, como é que Deus pode agir? A dúvida divide. A dúvida negativa, eu estou dizendo, portanto. Que você hoje possa pedir ao Senhor para colocar no seu coração a certeza da fé. Repito, por mais que em alguns momentos nós tenhamos essa dúvida, mas que a dúvida nos faça buscar ainda mais o Senhor e conhecer mais ainda e ter uma experiência maior. Tomé, então, uma semana depois, está no meio dos apóstolos. E Jesus aparece. E aí Jesus chega a Tomé e diz, olha Tomé, você quer tocar aqui a marca dos pregos, o meu lado aberto? Faça-o. O texto do Evangelho não diz se Tomé tocou ou não,
e até eu tenho o texto do Evangelho aqui, não é? A Bíblia Sagrada que nos ajuda a falar sobre isso, né? Lá no Evangelho de São João, lá no capítulo 21, ou melhor, no capítulo 20, a partir do versículo 24, São João, capítulo 20, a partir do versículo 24, trata justamente dessa passagem da ressurreição de Jesus. E Tomé, então, Tomé também que era chamado Dídimo. Dídimo é uma palavra grega que significa gêmeo. Provavelmente Tomé tinha um irmão gêmeo, não é? E aí o texto vai dizer que uma semana depois Tomé está presente. E aí o Senhor aparece. Olha, aqui tem mais uma coisa que a gente pode destacar. Quando Tomé estava fora da comunidade, ele não percebeu a presença de Jesus e não acreditou na comunidade. Quando Tomé está junto da comunidade, Jesus aparece e ele tem a experiência do Senhor. Claro que a comunidade, muitas vezes, é um grupo de pessoas limitadas e que tem pecados e limitações, portanto, como todos nós temos. Viver em comunidade é fácil? Claro que não é fácil. Mas o homem não é uma ilha, não só na questão de fé, mas em qualquer outro segmento da sociedade. Nós precisamos do outro. E nós vivemos hoje em dia, meu irmão, minha irmã, uma crise de relacionamentos. E não são só os relacionamentos matrimoniais, uma crise de relacionamento, de amigos, não é? As pessoas querem um puxar o tapete do outro, quer um pisar no pescoço do outro, não é? E se esquece que não tem como nós vivemos sozinhos. O relacionamento, na verdade, é uma arte. E Jesus, na verdade, vai ensinar justamente essa arte. Porque os apóstolos também tiveram dificuldades para isso. Claro que tiveram. Tomé, por exemplo, depois da morte de Jesus, ele se afasta achando que tudo tinha acabado. A fé de Tomé, e olha que Tomé era um dos 12, havia aprendido tanto de Jesus. E a sua fé também titubeou. E ele sai fora da comunidade. Repare que as pessoas que mais criticam a fé e a igreja são pessoas que não caminham na comunidade. São pessoas que estão afastadas, que não têm a experiência de Jesus, porque a experiência se dá em torno do altar. A experiência se dá em torno da mesa. Quando nós estamos em torno da mesa, do altar, da Eucaristia, Jesus aparece em nossa vida. Jesus está conosco. A partir do momento que nós nos afastamos do altar da Eucaristia, portanto da comunidade, nós nos afastamos de Deus. E se nós nos afastamos de Deus, as coisas vão piorando cada vez mais, porque as nossas dúvidas, e o diabo vai semeando então em nosso coração uma dúvida negativa. Jamais faça isso. Se está afastado do altar da Eucaristia, portanto da sua comunidade, da sua paróquia, volte para o Senhor. É ali que você vai ter a experiência do Senhor. É na comunidade que nós temos a experiência do Cristo vivo e ressuscitado. E Tomé, então, na segunda vez, tem essa experiência. E aí Tomé faz uma grande profissão de fé, talvez a mais linda profissão de fé e mais breve de todo o Novo Testamento. Tomé vai dizer, então, meu Senhor e meu Deus. Tem até o programa do Padre Eduardo, não é? Que medita a palavra de Deus, meu Senhor e meu Deus. É essa profissão de fé. E você pode dizer, mas padre, é uma frase tão curtinha, não é? Qual a importância disso? Toda a importância. É o centro da nossa fé em Jesus Cristo. A palavra Senhor, palavra grega, portanto, original, Kyrios, dai Kyrie eleison, Senhor tem piedade de nós, Kyrios, só foi dada a Jesus depois da ressurreição. Por quê? Porque esse título Senhor, na língua portuguesa, Senhor, para nós o pronome de tratamento, e Deus, é a mesma palavra, né? A gente só muda com S maiúsculo ou S minúsculo. Na língua grega, Senhor, Kyrios, nesse sentido, tem palavra diferente para o tratamento e para Deus. Para Deus só se usa, portanto, o Kyrios. A partir do momento que Jesus ressuscita, eles creem realmente que Jesus é o Senhor, portanto é Deus. Então a profissão de fé de Tomé, quando ele diz, meu Senhor e meu Deus. É Jesus o único, não tem ninguém acima dele. Professar que Jesus é Deus e Senhor, é o senhorio, portanto, e olha que era um contexto muito complicado, porque era um contexto do Império Romano, onde o imperador se achava Deus. E quem não cultuasse o imperador como Deus, era morto. Portanto, os primeiros discípulos de Jesus
quando vão professar meu Senhor e meu Deus, precisam realmente ter uma experiência real com Jesus Cristo. Daí o número enorme de mártires, de pessoas que derramaram sangue professando a fé. Porque a partir do momento que diziam que Jesus era Senhor e Deus, então estavam dizendo que o imperador não era Senhor e Deus. Quem era Jesus. Portanto, mereciam a morte. E aí os muitos mártires da igreja, até o século III, século IV, mártires que ainda existem hoje. Você olha lá para aquela região da Ásia, da África, quantos cristãos são mortos sempre? Claro que a mídia não divulga sempre, mas hora ou outra acaba aparecendo alguma coisa. Cristãos que são mártires ainda hoje derramando o seu sangue, porque acreditam que Jesus é o Deus e Senhor e professam essa fé. Nós em nossa terra não temos isso e muitas vezes negamos Jesus assim mesmo, não é? Temos todas as facilidades para vivermos a nossa fé e reclamamos de barriga cheia. Portanto, dizer, meu Senhor e meu Deus, essa profissão de fé de Tomé, dizer, o Senhor é único na minha vida e é a Ele que eu presto a minha adoração e a mais ninguém. É Ele que vai conduzir a minha vida, vai ser o meu pastor, vai ser o meu Deus. Ah, padre, mas isso é natural. Não é natural, não. Tem gente que faz aí deuses da vida, personalidades, às vezes da televisão, do esporte, não é? Das telenovelas, que são deuses, cantores, que se tornam deuses. Ou, pior ainda, bens materiais que se tornam deuses, ideologias, partidos políticos que se tornam deuses. E a gente vai ver que ao longo da história essas coisas não levaram ninguém a nada, muito pelo contrário. Somente prejudicaram a humanidade e as pessoas, porque quem é o único Deus é Jesus. E na hora de você orar, de você pedir, de você determinar, é Ele que pode transformar a vida de alguém. Não são as ideologias, não são os partidos políticos, não são os artistas de televisão, não são os atletas do futebol, não. Quem pode mudar a vida de alguém é Jesus Cristo. Eu fiz um trabalho, certa vez, há uns anos atrás, numa cidade com programas de dependência química, e algo muito interessante. As comunidades terapêuticas que acolhiam dependentes químicos, comunidades, então, portanto, que tinham uma fé, ou católica ou não, de maneira especial as católicas, elas conseguiam, e conseguem ainda hoje, né? Conseguem recuperar 60% dos dependentes que entram ali. 60%. Ao passo que as comunidades, ou melhor, as clínicas do governo, do Estado, não conseguem recuperar nem 10%, chega a 7% ou 8%. Olha só, 60% para 10%, vamos arredondar. Por quê? Porque falta Deus. Não adianta você tirar alguma coisa e não suprir com nada. Ele vai voltar a usar o entorpecente, a droga. Você precisa tirar, senão fica uma depressão, um buraco. Você precisa preencher, mas preencher com coisa boa. Aí entra a fé. Aí entra o senhorio de Jesus Cristo, que vai preencher. E mesmo você que passa por uma situação difícil, às vezes se afasta de Deus, fica um vazio, fica um buraco. E o inimigo vai aproveitar para preencher isso com toda a porcaria que tem no mundo. E como tem porcaria, né? O inimigo às vezes nem agindo ele está mais, porque ele tem tantos discípulos, né? O diabo tem tanto discípulo que ele está até meio de férias, né? E quanta gente que vai atrás dessas porcarias. E aí se perde no mundo, se perde na vida. E perde o sentido da vida. E fica, portanto, um vazio. E quando nós temos um vazio, nós vamos procurar sempre agredir o outro. Tudo é motivo de nós agredirmos o outro. O problema é sempre o outro. O problema nunca é você. Porque a pessoa está vazia. E se ela está vazia, ela quer arrumar alguém para pagar o pato, né? E aí no Evangelho, Jesus diz algo mais ainda a Tomé. Tomé, você é feliz porque você me viu? Mais felizes ainda, bem-aventurados, bem-aventurado significa isso, feliz? Mais feliz ainda é quem creu sem ter visto. Creu pela fé. A carta aos Hebreus vai dizer assim, a fé consiste em crer naquilo que não se vê. Isso é fé. O que eu estou vendo, eu não preciso ter fé. Eu não preciso ter fé para saber que essa Bíblia está aqui, é um livro. Eu estou vendo, não sou cego, estou sentindo. A fé consiste em crer naquilo que não se vê.
Não é contra a ciência, de forma nenhuma. Ao contrário, me ajuda a compreender, a perceber certas coisas. E a ciência me ajuda a perceber melhor os sinais da fé. Claro que a ciência não vai te dar fé, mas não vai atrapalhar nem confundir. Ela vai me ajudar a perceber e a dar razão dessa fé. Portanto, o que Jesus diz aqui é justamente que nós somos felizes. Porque nós não vemos Jesus fisicamente, mas nós sentimos a presença do Senhor. Aí você diz assim, padre, mas como é que eu vou sentir a presença de Deus? É muito simples. Por exemplo, a luz elétrica, se você está aí com a lâmpada da sua casa acesa, ela precisa de energia elétrica, não precisa? Senão ela não estaria acesa. Você não vê energia elétrica. Ela é uma força que faz a lâmpada se acender, mas ela existe. Você também não vê o ar que respira. Aqui, por exemplo, há muito ar. Nós não vemos, mas nós sentimos. Assim também é Deus. Nós não vemos, nós sentimos. Há um escritor muito famoso, né? Que escreveu um livrinho que chama O Pequeno Príncipe. Saint-Exupéry é o escritor. Ele diz assim, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Olha que bonito. E realmente, o essencial nós não vemos, nós sentimos, nós expressamos. Um gesto nosso, um olhar nosso, expressa mais do que 1000 palavras. Portanto, a fé é justamente um salto qualitativo na vida, onde você consegue enxergar além do óbvio. E isso é difícil, isso custa, porque a fé também, segundo a nossa doutrina, segundo a palavra de Deus, é uma virtude teologal. O que é isso? É uma força que vem de Deus. Virtude é força, uma força que vem de Deus. Virtude teologal é fé. Nós não compramos a fé em qualquer lugar. Nós não é lendo um livro de ciência que você vai aprender a ter fé. Não. A fé é uma experiência com Deus. Mas é Ele que tem que dar a oportunidade. Jesus disse isso certa vez, não é? Não fostes vós que me escolhestes, fui eu quem vos escolhi. É Jesus que nos escolhe. É Ele que nos alimenta na fé. Por isso a importância de estarmos sempre em comunhão com Ele, conectados a Ele. Portanto, o tema de hoje fala justamente sobre isso. Que nós possamos pedir a Jesus o dom da fé. A carta aos Hebreus ainda diz, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Olha que bonito. Portanto, é Ele que vai nos dar essa graça, esse presente. Se você está fraco na sua fé, se aproxime do Senhor hoje. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa diz assim, padre, eu estou fraco na fé. Você está lendo a Bíblia? Está orando junto à palavra de Deus? Não. Então você está sem fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer besteira, não. Portanto, hoje, nessa noite, nesse início de manhã, nesse final de semana, nesse mês de julho, faça essa virada na sua vida. Mude realmente. Peça ao Senhor esse dom da fé. Os discípulos pediram, Senhor, aumenta a minha fé. Você também hoje, diante de Jesus, faça esse pedido. Senhor, aumenta a minha fé. Tira a dúvida do meu coração, a dúvida negativa. Ajuda-me eu confiar mais, a eu não me perder nos emaranhados do mundo, de tanta confusão. Dá-me o dom da fé para seguir firme o Senhor. E mesmo no meio das tempestades, das tribulações, eu não vou desistir. Quando nós determinamos isso e pedimos a graça de Deus, nós vamos longe. Somos felizes porque cremos sem ter visto. Ou melhor, até vemos. Porque a Eucaristia, na mesa do altar, na consagração, na figura, na aparência do pão e do vinho, está o próprio Jesus. Ele nunca nos abandonou, continua com cada um de nós. Olha a importância da missa, olha a importância da mesa, olha a importância da comunidade. É sobre isso que queremos rezar, que queremos falar durante a nossa madrugada de bênçãos. E eu quero que você ligue, que você participe, pedindo oração para que o Senhor aumente a sua fé realmente, que aumente a sua fé para você superar as tribulações, as tempestades na sua vida e para você ser vitorioso no nome do Senhor Jesus. Que nessa confiança você consegue.